Tem jogador que joga muito no clube, mas quando veste a camisa da seleção brasileira, parece que desaprende a jogar. E hoje eu vou listar 7 jogadores extremamente criticados pela torcida brasileira nos últimos anos. Mas já vou avisando, o último nome desse vídeo vai dividir muito opiniões. Então já comenta aí, qual foi o maior bagre que você viu jogar na seleção brasileira? Emerson Royal. Vamos começar com um nome que até hoje ninguém entende como foi convocado tantas vezes. Sério, o maior craque da carreira dele talvez tenha sido o empresário, porque em todos os grandes clubes que ele jogou, ele praticamente fracassou. No Barcelona, mal jogou, foi vendido rapidinho. No Tottenham, virou reserva, perdeu espaço e nunca convenceu a torcida. E no Milan, a torcida já chegou desconfiando muito dele. Inclusive, torcedor do Tottenham comemorou quando ele saiu, e mesmo assim, ele continuava aparecendo em convocação da seleção brasileira. Aí a torcida começou a pensar, não é possível, porque ninguém entendia o que ele fazia de especial, qual era a grande qualidade dele e por que ele tinha tantas chances. E o pior, ele ainda virou meme internacional. O torcedor do Tottenham chegou a cantar, ele não sabe defender, ele não sabe atacar. Então toda vez que ele aparecia convocado, a internet já começava, lá vem o Emerson Royal de novo. O próximo jogador da lista é o Taison. Agora talvez uma das convocações mais aleatórias da seleção brasileira nos últimos anos. Sério, quando o Tite chamou ele para a Copa de 2018, a internet inteira ficou tipo, quem foi que pediu isso? Porque muita gente simplesmente não entendia aquela convocação. O Taison na época jogava no Shakhtar, longe dos holofotes, já tinha passado do auge e mesmo assim estava indo para a Copa do Mundo. E o próprio Tite precisou explicar publicamente por que convocava ele. E o pior, quanto mais ele era convocado, mais a torcida desconfiava, porque ninguém via ele jogando na seleção e pensava, caraca, indispensável. Muito pelo contrário, a sensação era, não tinha ninguém melhor. Na Copa ele praticamente não teve impacto nenhum, não marcou o gol, não decidiu o jogo e acabou virando o símbolo das famosas convocações estranhas do Tite. O mais engraçado é que até hoje, quando alguém relembra a lista de 2018, o nome do Taison sempre aparece no meio da discussão, porque para muita gente ele estava ali mais pela confiança do treinador do que por realmente ser um cara absurdo tecnicamente. Fred virou praticamente símbolo do sofrimento da seleção pós 2022, porque tinha jogo que parecia que ele estava escondido dentro de campo. A torcida pegava no pé porque errava passe simples, sumia em jogo grande, não dava criatividade e ainda era titular em vários jogos importantes. E a Copa de 2022 piorou muito a imagem dele, principalmente depois do jogo contra a Croácia. A internet transformou o Fred em meme instantaneamente e sinceramente ele virou o retrato daquele meio campo burocrático da seleção, muito toque pro lado e pouca solução. Richarlison. Agora é um dos jogadores mais divididos da seleção, porque ao mesmo tempo que ele virou herói na Copa de 2022, principalmente naquele gol absurdo, metendo um voleio contra a Sérvia, também teve muita fase ruim, principalmente depois da Copa. Ele teve lesão, má fase pelo clube que ele jogava, seca de gols e convocações que muita gente não entendia. Mesmo jogando mal pelo clube dele, ele era convocado para a seleção. Só que diferente dos outros nomes da lista, o Richarlison ainda tem defensores muito fortes, porque ele entrega raça, entrega vontade, e na seleção pelo menos tentava aparecer. Mas tem muita gente que olha para a técnica dele e fala, como esse cara virou o camisa 9 do Brasil. Lucas Paquetá. Paquetá talvez seja o mais estranho dessa lista, porque ele claramente tem talento, só que pela seleção ele nunca conseguiu virar aquele cara decisivo que muita gente esperava. Tinha jogo que ele parecia craque, no outro parecia completamente perdido. E aí começaram com os problemas: atuação irregular, excesso de firula, passes forçados, desaparecimento em jogo grande e depois vieram as polêmicas extracampo envolvendo casa de aposta, o que fez muita gente pegar ranço dele. Então hoje, quando ele joga mal, a torcida cai matando muito mais rápido. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus talvez seja o caso mais pesado dessa lista, porque expectativa nele era absurda. Quando surgiu no Palmeiras, parecia que o Brasil tinha encontrado o novo camisa 9 da seleção por anos. Só que aí vieram as Copas e simplesmente 0 gols,
Números ridículos para quem vestiu a camisa 9 da seleção. Roberto Firmino entrava no lugar dele e mudava completamente o jogo. Inclusive teve atuações que ele entrou no lugar do Gabriel Jesus e meteu gol. Ou seja, Gabriel Jesus jogou muito mal pela seleção e não conseguia ter aquele mesmo rendimento que ele tinha jogando por clube. Ele teve 2 Copas do Mundo, nenhum gol marcado, e isso virou um peso gigante na carreira dele. E o problema não era só o gol. Tinha jogo que ele parecia um volante, corria o campo inteiro, mas não aparecia dentro da área. A torcida queria um matador e recebia um atacante tático. Teve uma entrevista onde ele foi muito criticado, falando que o que ele gostava de fazer não era gols, e sim dar assistências. Resultado, virou um dos jogadores mais criticados da geração. E o pior, mesmo vivendo fase ruim, ele continuava recebendo oportunidades na seleção brasileira e deixava a torcida ainda mais irritada. Agora vamos para o nome mais polêmico desse vídeo: Vinícius Júnior. Calma, antes de me xingar, eu não tô falando do Vini do Real Madrid. No Real Madrid, ele é craque mundial, um dos melhores do mundo, decisivo, monstro. Mas na seleção brasileira, o rendimento dele cai muito. Parece que a amarelinha pesa. Quando ele entra em campo, ele é um jogador completamente diferente. Ele erra dribles, erra passe. A comparação dos números chega a ser assustadora com os números que ele tem no Real Madrid. No Real Madrid ele entrega gols, assistência, protagonismo, decide jogos. Na seleção, muito menos participação em gols e atuações extremamente abaixo. E isso começou a virar um debate gigante na internet. Tem gente que culpa a bagunça tática da seleção, técnicos ruins, falta de entrosamento, e honestamente, isso realmente pesa. Mas também tem muita gente que acha que ele simplesmente sente a pressão da camisa da seleção, porque tem jogo da seleção que ele some completamente, e é justamente por isso que ele fecha essa lista, porque talvez seja o maior contraste do futebol mundial: o Vini do Real Madrid e o Vini da seleção brasileira. Agora eu quero saber qual jogador mais te irritou na seleção brasileira, e principalmente quem não deveria estar nessa lista, porque eu tenho certeza que os comentários desse vídeo vão virar guerra. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para ter mais vídeos como esse. Valeu, falou e fui!